Então, boa noite de Portugal. Sim, eu também sou daqui de Guimarães, Portugal. Há 20 anos tocar em Portugal e atuo tanto em Portugal quanto no Brasil. Então, algumas pessoas pensam que eu estou no Brasil, mas eu moro em Portugal já há 20 anos. Meu pai é alentejano e eu moro cá há muito tempo. Mas que bom que vocês estão cá e me digam a cidade da onde vocês estão assistindo, tá bom? Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a insegurança. Primeiro ponto a gente entender é que a ansiedade é um sistema de alerta natural que todo mundo tem. Quando a gente sente que eu não estou falando de crises de ansiedade, tá? Eu estou falando do processo de estar ansioso. Vamos colocar a palavra ansioso. Então, quando eu sinto que eu vou passar por um momento em que eu não estou totalmente preparada, ou um momento em que é muito aguardado por mim, eu posso entrar num processo de estar ansiosa, né? Eu posso ficar com um processo de sentir o meu coração mais ansioso, sentir a energia de que vai acontecer alguma coisa, eu fico num estado de euforia, de um misto de eu estou animada porque amanhã eu vou viajar, mas ao mesmo tempo estou preocupada, o meu corpo está diferente. Mas isso é um processo natural que acontece no nosso corpo. Mas quando é que então isso vira uma ansiedade, né? Vira ansiedade a partir do momento em que o meu sistema nervoso autônomo começa a disparar no momento em que ele não devia. Ele vira ansiedade quando, a partir do momento traumático, dentro do nosso evento traumático, passamos numa situação traumática que mexeu com a gente por dentro, e a partir desse momento eu crio uma percepção daquele evento, e essa percepção passa a alterar a forma do meu cérebro de se conectar e buscar respostas. Vou trazer aqui exemplos simples, né, para vocês entenderem. Imagina que você passou numa situação em que você foi posta à prova, que você precisava dar um certo resultado e você fracassou. Automaticamente, se você passou por esse processo, que você precisava ir à prova e que você precisava alcançar um resultado e você fracassou, naquele momento, todas as vezes que você tiver que fazer uma situação semelhante ou parecida, o seu corpo vai lembrar da dor que foi sentida no momento em que você fracassou. Então, o nosso corpo, ele guarda essa imagem ou guarda esse sentimento que ele teve através da vivência que ele sentiu. E a partir dali, todas as vezes que a gente passa num ambiente parecido, volta a acontecer a mesma coisa. Um dos exemplos que eu mais gosto de dar aqui é que o nosso cérebro, ele é feito de conexões neurais. São várias estradas, certo? Então imagina, se para quem está em Portugal, né? Vou dar um exemplo aqui da cidade de Portugal para vocês entenderem. Se eu quero ir para o Porto, eu tenho que pegar uma direção. Se eu estou aqui no norte, eu vou pegar em direção A3 para ir para o Porto, de Guimarães até o Porto, certo? Então, o meu cérebro conhece que para ir para o Porto, eu tenho que passar pela A3. Só que imagina você que eu saindo de casa aqui de Guimarães, eu vou pegar a A3 e eu vejo um acidente terrível na A3. A partir daquele momento, eu começo a acreditar que, tipo, se eu dirigir e passar por aquela estrada, eu estou em segurança. E mesmo que eu não sinta isso de forma efetiva no meu cérebro, ele vai lembrar que ali aconteceu algo ruim. Na segunda vez que eu passo, e passo por um acidente novamente, o meu cérebro diz, opa, peraí, que isso pode acontecer consigo. É melhor você evitar essa autoestrada. Então ele começa, para eu ir para o Porto, a dar voltas. E às vezes ele vai lá para Famalicão, para depois passar lá em Vila do Conde para chegar no Porto. E eu ando muito mais para quê? Para evitar o caminho da dor. Por quê? Porque eu não quero passar ali de novo. Então eu começo a evitar. O nosso corpo, quando acontece alguma coisa doída, alguma coisa traumática, um evento difícil que a gente passa, ele armazena um caminho e diz: opa, esse caminho eu não quero mais passar. Essa conexão neural eu não quero mais passar. Então, basta você tocar num pequeno pontinho que o que vai fazer? Vai despertar em você uma sensação de tô entrando nesse caminho aqui, não, aqui não, aqui não. É como se você estivesse entrando, seguindo o GPS, né? Tô seguindo o GPS ali no meu carro, no Brasil, em Portugal, no Japão, na China, em qualquer lado, GPS é GPS, você simplesmente vai aonde ele manda. Você não questiona, porque você está sendo guiada. Então você está indo. Aí você ficou sem sinal. E você está no meio do entroncamento. O que acontece? Você vai ter uma tendência a querer parar.
Porque você fala, se eu for pela direita, peraí, se eu for pela direita e for pela esquerda, eu vou estar perdida. E agora? E você colapsa frente àquele momento, mesmo que seja por pequenos milésimos de segundos, certo? A pessoa com ansiedade é exatamente isso que acontece. Quando ela se vê naquela situação semelhante, mesmo que não seja a nível consciente, o que ela faz? Ela não quer vivenciar aquilo novamente. Porque o cérebro dela ligou um alerta e diz para ela: opa, aqui sem GPS é melhor não ir, essa estrada é estranha, vai acontecer algo errado. Se você for pela esquerda, pode ser que você se perca, pela direita pode ser um mato sem saída, e é melhor a gente ficar aqui esperando o GPS voltar. E aí você fica com essa sensação. Então, a questão central de todas é o nosso sistema de alerta, que criou uma conexão de correspondência negativa. E ele não quer mais passar por essa correspondência. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Mas, voltando agora para a insegurança, se eu tenho insegurança, é como se eu estivesse sem o GPS. E se eu estou sem o GPS, o meu corpo diz: epa, aqui eu não vou. Desse jeito, eu não continuo. Dessa forma, é melhor eu não ir. Eu começo a sentir, inclusive, o meu corpo ficando mal. Eu começo a sentir uma série de respostas fisiológicas do meu corpo respondendo àquele estímulo. Agora é que está a questão. Os estímulos que nós sentimos, os sintomas, estão relacionados com o escudo que foi afetado. Exemplo básico. Eu falei para vocês do sentimento de impotência. Se é impotência, se o que aconteceu comigo fez com que eu entrasse num processo de impotência, automaticamente eu vou ter o meu mesoderma novo atacado. Não pensem muito no mesoderma, porque isso vai ficar complexo para vocês. É uma coisa que eu explico bem dentro do curso, mas aqui vai ficar complexo. Então, vamos pensar assim. É como se todo o nosso corpo ele é interligado por tecidos. E nós temos 4 tecidos biológicos, certo? E cada tecido corresponde a uma série de órgãos. Quando eu tenho um escudo que fica ativado, ele corresponde a um tecido. E por isso que cada pessoa tem um tipo de crise de ansiedade diferente do outro. Porque algumas pessoas têm ansiedade relacionada ao escudo de perda. Imagina que eu, a partir do falecimento da minha amiga Carolina, que foi minha paciente durante 2 anos e meio, e agora perdeu a vida, né? Faleceu, virou uma estrelinha. A partir desse sentimento de perda, consoante o que eu passei e consoante o que dói em mim, isso cria um registro físico que, quando eu recebo uma ligação ou uma mensagem, como eu recebi, mal eu vejo uma mensagem que diz infelizmente, eu sinto tudo acontecendo de novo. Eu sinto o mesmo processo. Por isso, muitas de vocês, quando passam por situações semelhantes, entram logo numa crise de ansiedade. Basta você, por exemplo, ter que sair de casa. Se você passou mal fora da sua casa, você estava andando na rua e de repente teve uma crise de ansiedade, não conseguia sair, não tinha o que fazer, não estava sentindo nada, as pernas começaram a sentir aquela sensação de fraqueza nas pernas, o coração começou a disparar, vocês sentiram a cabeça às vezes aquecida desse lado. Cabeça quente, perda, tá? Pernas, impotência. Então, se eu começo a sentir isso, estou passando por um gatilho misto. Eu estou sentindo que o que eu vou fazer não é seguro. Eu estou sentindo que se eu fizer isso, eu vou ter que tomar uma decisão. E tomando uma decisão, eu me coloco em risco. Automaticamente a crise de ansiedade vem e joga esses sintomas para você. Já outros casos de ansiedade em que você está andando ou que você está em casa. Tem pessoas que estão assim, ó, no escritório, escrevendo e de repente começa, né? Eu acho que eu vou entrar numa crise de ansiedade, estou sentindo. Meu coração. Aí tenta disfarçar, né? A gente tenta disfarçar da gente mesmo em crise de ansiedade. Aí pega o copo de água. Ai, tô tendo uma falta de ar. Parece que eu não tô conseguindo respirar. E a respiração vai ficando difícil.
Essa pessoa que tem que sentar no chão, se encolher e parece que está ficando sufocada, tem o gatilho da sobrevivência. O gatilho da sobrevivência dá falta de ar, a traqueia. Esgana. Então, quando a gente consegue entender o porquê, o que está fazendo gerar essa ansiedade, é muito mais simples. Porque eu percebo o conceito por trás e eu consigo resolver isso a nível biológico, desativando esses gatilhos, certo? Então, eu espero que vocês estejam entendendo um pouco do que está acontecendo para que vocês consigam ter essa resposta também.